Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Em Cristo Jesus, Filho de Deus, espero que sim. Bem-vindos e bem-vindas a mais um significado e conteúdo transformacional que vai mudar aquelas áreas em sua vida que você tanto deseja. Eu vou compartilhar a palavra de Deus, a Bíblia. Na teologia do apóstolo São Paulo, aos Colossenses, se sente pronto para o mergulho do conhecimento bíblico. Colossenses, a suprema grandeza de Cristo Jesus, o cabeça da igreja. Se você entender isso, sua vida vai mudar a partir de hoje. Quero que se lembre disso. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Fica de olho na santa palavra de Deus, a Bíblia. Você vai gostar do resultado. Eu continuo imaginando, em segundo lugar, o destinatário da epístola. Esta epístola foi endereçada à igreja em Colossos, na Ásia Menor. Essa igreja, mesmo não tendo sido fundada pelo apóstolo São Paulo, mantinha uma profunda ligação com ele. Ela, a igreja em Colossos, reconhecia a autoridade apostólica de Paulo e acolhia seus ensinos. Em terceiro lugar, o portador da epístola, Tíquico, era um antigo e leal companheiro de Paulo, natural da Ásia Menor, mencionado várias vezes em todo o Novo Testamento. Tíquico foi incumbido pelo apóstolo São Paulo de conduzir Onésimo até o lar de Filemon em Colossos e ainda mais de levar esta epístola aos cristãos em Colossos. Tíquico é comissionado para levar as notícias da experiência do apóstolo São Paulo na prisão e para trazer algum encorajamento à igreja em Colossos acerca da detenção do seu líder Epáfras. Quero que se lembre disso. Em quarto lugar, a singularidade da epístola. As epístolas de Efésios e Colossenses foram escritas mais ou menos na mesma época, enquanto o apóstolo São Paulo era prisioneiro em Roma. As duas epístolas contêm grandes doutrinas do Evangelho de Cristo Jesus e foram escritas para serem lidas em voz alta nas igrejas. São muito parecidas em seu estilo, mas bastante diferente em sua ênfase. Efésios fala
de todos os cristãos, chamando-os de o corpo de Cristo. Colossenses fala do cabeça do corpo, Jesus Cristo. Em Efésios, a Igreja de Cristo é o tema central. Em Colossenses, salienta-se o Cristo da Igreja. Ambos os temas são necessários. Não pode haver corpo sem cabeça, nem cabeça sem corpo. Note que por todo o livro de Colossenses é Cristo, 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 Cristo. Essas duas epístolas, Efésios e Colossenses, são gêmeas, pois nasceram juntas na mente do mesmo escritor, o apóstolo São Paulo. Quero que se lembre disso. Em quinto lugar, o propósito da epístola. A epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses tinha dois propósitos fundamentais. Primeiro, elogiar os cristãos pelo crescimento espiritual. Paulo, o apóstolo, era um pastor com profunda sensibilidade. Paulo, o apóstolo, conhecia a importância do encorajamento, do entusiasmo. Paulo, o apóstolo, não desperdiçava oportunidade de elogiar as pessoas e encorajá-las a prosseguir firmes na fé evangélica. A epístola de Paulo aos Colossenses tinha dois propósitos fundamentais. Você vai ouvir agora o segundo. Alertar os cristãos sobre o perigo das heresias. Paulo, o apóstolo, escreve para prevenir a igreja em Colossos, na Ásia Menor, sobre o perigo da heresia. O misticismo sincrético, o legalismo e o ascetismo estavam sendo introduzidos na igreja e pervertendo a sã doutrina. Os falsos mestres diziam que apenas a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Essa heresia atacava a fé a partir de seus fundamentos. Ainda hoje, a suficiência da obra de Cristo e a das Escrituras é negada ao mesmo tempo em círculos chamados evangélicos. A heresia de Colossos afetava seriamente tanto a doutrina como a ética cristã. A heresia sempre tem um poder mortal. Aonde ela chega, destrói a igreja. Quer saber que doutrinas foram atingidas pela heresia de Colossos? Primeiro, a doutrina da criação. Se Deus é espírito e eternamente bom, não poderia ter criado a matéria essencialmente má. Consequentemente, Deus não é o criador do mundo, diziam os gnósticos. As emanações de Deus é que criaram o mundo, segundo esses falsos mestres gnósticos. A doutrina da encarnação de Cristo Jesus foi atingida. Se a matéria é essencialmente má e Jesus Cristo é o Filho de Deus, então este não teve um corpo de carne e ossos, diziam esses hereges gnósticos. Para os gnósticos, Jesus Cristo era uma espécie de fantasma espiritual. Eles chegavam a afirmar que, quando Jesus caminhava por uma praia, não deixava rastro na areia. Dessa forma, os gnósticos negavam tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo Jesus. Tome bastante cuidado com o gnosticismo. Quer saber de que doutrinas foram atingidas pela heresia de Colossos? Terceira, doutrina da santificação. A teologia sempre desemboca na ética.
Os que dizem, não me importo com o que você acredita, desde que viva corretamente, não raciocinam com lógica. As convicções determinam o comportamento. Doutrinas erradas geram um modo de vida errado. A heresia sempre leva à perversão. Os gnósticos diziam, se a matéria é má, logo nosso corpo é mau. E se nosso corpo é mau, devemos adotar uma de duas atitudes, afligi-lo, caindo nas malhas do ascetismo, ou ignorá-lo, caindo nas teias da licenciosidade no pecado. Tome cuidado. Você vai ouvir agora o poder transformador do glorioso Evangelho de Cristo Jesus, o Messias. Nenhuma força do mundo é mais poderosa que o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho nasceu no coração de Deus e não no coração do homem. O Evangelho procede do céu e não da terra. O Evangelho foi concebido na eternidade e não no tempo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. O Evangelho é a dinamite de Deus que explode as pedreiras mais rígidas e abre os corações mais duros. Aonde o Evangelho de Cristo Jesus chega, vidas são transformadas, mudadas. Aonde o Evangelho de Cristo Jesus chega, famílias são salvas. Aonde o Evangelho de Cristo Jesus chega, cidades são erguidas das cinzas. Nenhuma força pode resistir ao Evangelho de Cristo Jesus. Nenhum exército pode deter o avanço do Evangelho de Cristo Jesus. Nenhuma arma pode destruir o efeito do Evangelho de Cristo Jesus. Nenhuma ideologia pode apagar a influência do glorioso Evangelho de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quero que você se lembre disso. O Evangelho de Cristo Jesus não depende de homens. Os homens é que dependem do Evangelho. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. A igreja em Colossos não foi plantada pelo apóstolo São Paulo. O Evangelho de Cristo chegou ao vale do Rio Lico, na Ásia Menor, sem a presença do apóstolo São Paulo. O trabalho prosperou e cresceu, mesmo sem a presença de Paulo, o bandeirante do cristianismo. A obra de Deus não depende de homens. Os homens é que dependem da obra de Deus. O Evangelho de Cristo Jesus é que dá significado ao lugar e não lugar ao Evangelho. A cidade de Colossos, na Ásia Menor, estava em franco declínio no tempo do apóstolo São Paulo. Laodiceia e Hierápolis, cidades vizinhas do vale do Rio Lico, lançavam suas sombras nessa cidade cujas glórias estavam plantadas num passado remoto. Não foi a cidade de Colossos que deu projeção ao Evangelho de Cristo Jesus, mas o Evangelho de Cristo Jesus que deu projeção a Colossos na Ásia Menor. O mundo inteiro conhece essa pequena cidade às margens do Rio Lico por causa do glorioso e maravilhoso Evangelho do Filho de Deus, Cristo Jesus. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. O Evangelho de Cristo Jesus tem poder em si mesmo e não depende de nenhum elemento externo a ele.
O Evangelho de Cristo é como uma semente que tem vida em si mesma. Aonde o Evangelho de Cristo chega, ele produz frutos. Aonde a palavra de Deus é anunciada com fidelidade e poder, vidas são salvas e o reino de Deus se estabelece. O Evangelho de Cristo Jesus não precisa de nenhuma ajuda externa para produzir frutos. O próprio Espírito de Deus opera através dele para transformar vidas. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Fique de olho aqui agora nas credenciais do apóstolo São Paulo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, foi o maior evangelista. Paulo, apóstolo, foi o maior missionário. Paulo, apóstolo, foi o maior plantador de igrejas e o maior teólogo da igreja primitiva. Ele, Paulo, apóstolo, escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Nenhum escritor do mundo é mais lido do que o apóstolo São Paulo. Suas obras não são apenas belas e profundas, mas inspiradas. Paulo, o apóstolo, não foi um alfaiate do efêmero, mas um escultor do eterno. Quero que se lembre disso, aqui e agora. Tratando de suas credenciais, Paulo, o apóstolo, cita 3 fatos dignos de destaque. Se sente pronto para ouvir? Em primeiro lugar, Paulo é um enviado de Cristo Jesus. Paulo se apresenta à igreja em Colossos como apóstolo de Cristo Jesus. Mesmo não tendo sido plantador daquela igreja, nem seu pastor, demonstra autoridade para orientá-la espiritualmente, emocionalmente e mentalmente. Sua autoridade não procedia de títulos conquistados aos pés de Gamaliel, na monumental cidade de Jerusalém. A autoridade do apóstolo São Paulo não decorria de seu vasto conhecimento, nem mesmo de sua larga experiência como missionário nas províncias da Ásia, Acaia e Macedônia. Eu continuo pensando. A palavra apóstolo significa aquele que é enviado por Cristo. O próprio Cristo apareceu para Paulo no caminho de Damasco e o convocou para essa sublime missão. Ele, Paulo, era um embaixador que falava e agia em nome de Deus. O direito que Paulo tem para falar está no fato de ter sido enviado por Cristo Jesus para ser embaixador entre os gentios, apóstolo entre os gentios. A ideia principal do termo apóstolo é de autoridade atribuída. Quero que se lembre disso. Não é apenas pensar e falar, mas agir com poder. Assim, não nos deparamos com o ser humano Paulo e suas opiniões teológicas, mas com o procurador do Senhor e Salvador Jesus Cristo e, portanto, em última análise, com o próprio Cristo Jesus. É o próprio Cristo quem fala à igreja através do apóstolo São Paulo. Quero que você se lembre disso. Paulo, o apóstolo, o apostolado não é uma escolha pessoal, mas uma vocação divina. Consequentemente, alguém não pode tornar-se apóstolo da mesma maneira pelo qual nos tornamos médicos, comerciantes ou engenheiros. O fato de Paulo não ter sido um dos 12 apóstolos chamados por Cristo Jesus no começo do seu ministério, algumas pessoas duvidaram de suas credenciais, ainda que o próprio Cristo tenha aparecido para ele e o comissionado.
Cristo Jesus, o Messias, comissionou Paulo para um trabalho especial. Quero que você se lembre disso. Atos 9,15. Este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. A Bíblia diz, eu acredito. Paulo não escolheu ser apóstolo, ele foi escolhido apóstolo. É um mensageiro, um agente autorizado com direitos de um procurador. O homem enviado é equivalente àquele que o enviou. Falsos apóstolos, condenados por Paulo e por Cristo Jesus, são homens que agem por conta própria, sem essa autorização. Aqueles que hoje se auto-intitulam apóstolos estão agindo em desacordo com o ensino das Escrituras Sagradas, a Bíblia. Em segundo lugar, Paulo trabalha em sintonia com Deus. Paulo é apóstolo, por vontade de Deus. Paulo alcançou seu apostolado não por aspiração, nem por usurpação, tampouco por nomeação da parte de homens, mas por divina vocação. Muitos falsos obreiros se levantavam e arrogavam para si o título de apóstolo, pervertendo assim a sã doutrina e desencaminhando as ovelhas de Cristo Jesus. Eram lobos devoradores, obreiros fraudulentos, pastores de si mesmos e não do rebanho. O ofício de apóstolo não é algo que se ganha por mérito ou se conquista, mas é algo que se recebe de Deus, não se assume, é algo de que se é investido. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, Paulo trabalha em sintonia com os irmãos. Paulo não seguia uma carreira solo. Ele sempre foi acompanhado por colaboradores. Paulo escreve, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Timóteo era cooperador de Paulo, está junto dele quando esta epístola é remetida à igreja em Colossos. Embora Paulo fosse o único escritor da epístola, faz questão de citar Timóteo como o irmão que participa dos seus mesmos propósitos. É importante ressaltar que Timóteo não é citado como pregador, o mestre, o teólogo ou administrador, mas como irmão. Somente nas epístolas aos Romanos e aos Efésios é que Paulo se coloca sozinho diante da igreja. Em todas as demais epístolas de Paulo, anuncia pelo menos mais o irmão ao seu lado. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. Quer saber quem foi Timóteo? Era jovem, tímido e doente. Nascido em Listra, era filho de pai grego e mãe judia. Aprendeu as sagradas letras desde a infância por intermédio de sua mãe Eunice e de sua avó Lloyd. Conheceu Paulo na sua primeira viagem missionária, quando o apóstolo o ganhou para Cristo Jesus. Na segunda viagem missionária, Timóteo já tinha bom testemunho em Listra e nas cidades vizinhas. A partir daí, esse jovem passou a acompanhar Paulo em suas viagens e tornou-se seu cooperador. Paulo menciona Timóteo em outras epístolas do Novo Testamento, como 1 e 2 Coríntios, Filipenses, 1 e 2 Tessalonicenses e Filemão. Paulo escreveu 2 epístolas a Timóteo. Há muitos tipos de relacionamentos na vida. Há relacionamentos entre membros da família, empregadores,
e empregados, professores e estudantes, médicos e pacientes, comerciantes e consumidores, ministros e paroquianos. Todos os relacionamentos são importantes, mas nenhum é tão essencial como o relacionamento da fraternidade cristã. Quando nos relacionamos como irmãos em Cristo, não há espaço para sentimento de superioridade, orgulho, arrogância, criticismo, murmuração, julgamento, censura, inveja ou divisões. Quero que se lembre disso. Agora, fique de olho nas credenciais da igreja em Colossos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos, fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tens para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Colossenses 1, de 1 a 5. Faça da palavra de Deus a Bíblia sua fonte terapêutica de mudança. Este é o momento que você tanto esperava. A igreja em Colossos, embora plantada numa cidade sem projeção e sendo provavelmente uma congregação pequena, experimentou grandes milagres e exerceu notória influência na região. Vou destacar alguns pontos. Em primeiro lugar, os cristãos deixaram o paganismo e se consagraram exclusivamente a Deus. A Bíblia diz em Colossenses 1:2, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. A Bíblia diz, eu acredito. Paulo, apóstolo, os chama de santos. A palavra grega agioi significa diferente, separado, dedicado exclusivamente a Deus. O termo santo passou a significar possessão e uso exclusivo de Deus. Os santos são aqueles que foram separados por Deus para glorificá-lo. Essa palavra, de forma alguma, sugere um grupo especial de pessoas que são canonizadas e beatificadas. A canonização não tem poder de transformar uma pessoa em alguém santo. Essa concepção romana é estranha ao ensino do Novo Testamento. Os cristãos colossenses foram arrancados das entranhas de um tosco paganismo. Os colossenses viviam na mais repugnante idolatria. Eles eram politeístas e serviam a muitos deuses. Porém, quando se converteram a Cristo Jesus, tornaram-se santos. Foram separados por Deus e para Deus, a fim de viverem em novidade de vida. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. Em segundo lugar, os cristãos deixaram os ídolos e creram unicamente em Cristo Jesus, o Messias. Os cristãos da igreja em Colossos eram não apenas santos, mas fiéis em Cristo Jesus. Todos os santos são fiéis e os fiéis são santos. Eles foram separados por Deus para crer em Cristo e por
que creram em Cristo foram separados por Deus. Eles deixaram seus ídolos e depositaram sua confiança exclusivamente na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Apesar do deserto de idolatria, superstição, incredulidade e insensatez, existem em Colossos pessoas com fé clara em Cristo. Isso era motivo de gratidão para o apóstolo São Paulo toda vez que ele orava pela igreja. Em terceiro lugar, os cristãos deixaram a total falência espiritual e receberam as ricas bênçãos divinas. Os colossenses viviam mergulhados no pântano profundo do desespero e da condenação. Marchavam célebres para uma inexorável condenação eterna. Porém, ao se converter a Cristo Jesus, receberam da parte de Deus graça e paz. Graça é um dom imerecido e a paz é o fruto da reconciliação com Deus por meio do sangue da cruz. Quando do coração paterno do Deus vivo jorra sobre você o fluxo vivo da sua graça, você bebe a largos sorvos da sua paz. O homem pecador não pode atrair o favor de Deus nem merecer sua aprovação. Deus é muito elevado e santo e o homem é muito decadente e depravado. O homem é imperfeito e Deus é perfeito. Portanto, o homem não pode esperar nada de Deus além do justo castigo que seus pecados merecem. O homem tem se posicionado contra Deus de muitas maneiras. Tem rejeitado, rebelado, ignorado, negligenciado, amaldiçoado, desobedecido, negado e questionado a Deus. O homem não merece nada da parte de Deus, exceto julgamento e condenação. Mas Deus, de forma incompreensível, surpreendente e graciosa, dá ao homem o seu favor, perdoando os seus pecados e oferecendo-lhes vida eterna em Cristo Jesus, seu Filho. Isso é graça. Jesus Cristo é a única esperança de salvação de sua alma. Em quarto lugar, os cristãos passaram a ter dois endereços distintos. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai. Colossenses 1:2. Os cristãos a quem Paulo envia esta epístola eram santos e fiéis irmãos em Cristo Jesus que se encontravam em Colossos. Eles estavam em Cristo e em Colossos. Tinham dois endereços, uma morada celestial e outra terrena. Era uma igreja terrena formada de gente que tem nome, endereço, sonhos, problemas, aflições, ataques, perseguições e perigos. Era uma igreja espiritual que vivia assentada com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Eram cidadãos tanto do céu como da terra. Eles habitavam em Colossos, mas estavam enxertados em Cristo. Os cristãos estão em Colossos e ainda mais em Cristo Jesus, o Messias. O cristão se move sempre em duas esferas. Encontra-se em um lugar. É um povo, uma sociedade que se estabelece neste mundo,
mas está em Cristo. O cristão vive em duas dimensões, porque vive neste mundo, envolve-se nos negócios daqui. Por outro lado, e sobretudo, vive em Cristo. Neste mundo, pode mover-se de um lugar para outro, estar aqui hoje e amanhã ali. Mas não importa onde esteja, sempre estará em Cristo Jesus. Os destinatários dessa carta se encontravam em Colossos e em Cristo Jesus. Um é o seu lugar de residência terreno, que poderia mudar facilmente em vista da frequente migração do Império Mundial daquele dia. O outro é o seu lugar fundamental e permanente que determina toda a sua existência. Porque assim como o mundo jaz basicamente no maligno, toda a igreja verdadeira jaz em Cristo Jesus, independente de sua localização geográfica. Quero que se lembre disso. Em quinto lugar, os cristãos tinham relacionamentos certos com Deus e com os homens. A Bíblia diz em Colossenses 1:3: damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Colossenses 1:3 e 4. A Bíblia diz, eu acredito, sua vida vai mudar. Paulo, apóstolo, dá graças a Deus pelos cristãos em Colossos por causa de sua fé em Cristo Jesus e seu amor para com todos os santos. A fé os ligava a Deus, o amor os ligava aos homens. A fé comprova sua realidade ao atuar pelo amor. A fé e o amor são a evidência do grande mandamento de Deus ao seu povo. A Bíblia diz, ora, seu mandamento é este, que creiamos em nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. 1 João 3:23. O cristão é salvo pela fé, vive pela fé, vence pela fé e caminha de fé em fé. A fé em Cristo Jesus fala de um relacionamento vertical correto e um amor para com todos os santos, de um relacionamento horizontal correto. Os cristãos em Colossos, na Ásia Menor, tinham relacionamento correto com Deus e com os homens. Como se sente agora? Fé e amor são os dois aspectos da vida cristã. Ninguém pode considerar-se um cristão se não crer em Cristo Jesus e se não amar os irmãos. O cristão deve manifestar lealdade a Cristo Jesus e amor aos homens. A fé sem amor é ortodoxia morta. O amor sem a fé é sentimentalismo piegas. O cristão tem uma dupla lealdade: lealdade a Deus e lealdade aos homens. A fé cristã não é só uma convicção da mente, mas uma efusão do coração. A fé cristã não é só pensamento correto, mas uma conduta correta. A fé cristã e o amor aos homens são dois grandes pilares da vida cristã. Quero que você se lembre disso. Em sexto lugar, os cristãos deixaram a desesperança do paganismo para abraçar a esperança do Evangelho de Cristo Jesus.
A Bíblia diz em Colossenses 1,5, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. A Bíblia diz, eu acredito, os que vivem sem Deus no mundo não têm esperança. Caminham para um abismo lôbrego e para a perdição eterna. Aqueles, porém, que se convertem a Cristo recebem o penhor da herança agora e a promessa da posse plena e definitiva da herança na segunda vinda de Cristo, a parousia. A esperança cristã não é uma conjectura hipotética, mas uma certeza experimental. Sabemos que o nosso tesouro está no céu, a nossa herança está no céu, o nosso Salvador, Cristo, virá dos céus, e nós iremos morar com Ele eternamente nos céus, a nova Jerusalém. Fique de olho na esperança cristã. Há 3 aspectos dessa esperança. Quer saber seu caráter? A esperança, está preservada no céu. A esperança, é celestial e aponta para uma felicidade futura nos céus. Sua segurança, ela está preservada no céu. Essa herança inacessível está guardada no cofre de Deus e esse tesouro não pode ser saqueado por ladrões nem comido por traças. Sua fonte, essa esperança é gerada pelo Evangelho de Cristo, a palavra da verdade. Não se trata de palavras vazias ou promessas vãs, nem de sonhos alucinados. Essa esperança tem um sólido fundamento, a palavra de Deus, a Bíblia. O fato de essa esperança estar preservada no mundo celestial vai lhe deixar seguro, ainda mais não pode ser roubado de você. Lá permanece mais seguro que joias terrenas no mais seguro cofre do mundo. A esperança cristã é a certeza de que, apesar de você cruzar aqui os vales sombrios, os desertos esbraseantes, os pântanos lodacentos, os caminhos estreitos e juncados de espinhos, o caminho de Deus é melhor e somente nele você anda em segurança e por meio dele vai chegar a bem-aventurança eterna. Só Jesus Cristo salva sua alma. Ele é a única esperança. Paulo fala de uma esperança que está reservada nos céus. Quero que se lembre disso. Escrevendo aos Coríntios, Paulo declara: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. O Evangelho de Cristo produz na alma do cristão a doce esperança do porvir, que o anima a lutar e a renunciar às aparentes vantagens deste mundo. Quer saber que esperança é essa? Paulo responde: Cristo Jesus, a nossa esperança. 1 Timóteo 1:1. Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1:27. Cristo Jesus é a nossa esperança. Na parousia haverá a ressurreição do nosso corpo. A morte do nosso corpo não nos aniquila. Para o cristão, morrer é lucro. Morrer é bem-aventurança. Morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor Jesus Cristo e partir para estar com Cristo Jesus, o que é incomparavelmente melhor. O cristão sabe
que o seu lar não é aqui, que a sua pátria não está aqui, que a sua herança não está aqui, que seu futuro não está aqui. Quero que se lembre disso. Em sétimo lugar, os cristãos deixaram a estagnação do pecado para crescerem na fé evangélica. A Bíblia diz que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes, entendestes a graça de Deus na verdade. Colossenses 1,6. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros ministros de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Colossenses 1, 6, 7, 8. A Bíblia diz, eu acredito. Os cristãos da igreja em Colossos não só creram, mas cresceram na fé. Vou compartilhar aqui agora os 4 estágios desse crescimento. Se sente pronto, faça desse momento um marco histórico. Eles, os colossenses, ouviram o evangelho de Cristo Jesus. Epáfras era um cidadão de Colossos que foi evangelizado por Paulo. Epáfras agora os evangeliza. Epáfras cumpriu o que Cristo disse para o gadareno: vai para os teus e anuncia-lhes quantas coisas o Senhor fez por ti. O evangelho está centrado na pessoa de Cristo Jesus. O tema desta epístola é a preeminência de Cristo Jesus. Os falsos mestres que invadiram a igreja em Colossos tentaram tirar Cristo Jesus de preeminência, porém, colocar Cristo em outro lugar é o mesmo que destruir o evangelho. Foi Cristo quem morreu por nós e ressuscitou. A mensagem do evangelho de Cristo não está centrada em uma filosofia, doutrina ou sistema religioso, mas sim em Cristo, Cristo, Cristo. Eles, os colossenses, creram em Cristo Jesus. Milhões de pessoas ouvem o evangelho de Cristo, mas não creem. Os que creem, porém, recebem a vida eterna. Outros creem em outro evangelho para sua própria perdição. Eles, os colossenses, foram instruídos e discipulados. Epáfras não apenas levou os colossenses a Cristo Jesus, mas os instruiu. Hoje há cristãos que permanecem ignorantes das verdades elementares da fé. São cristãos imaturos, como bebês espirituais. Os recém-convertidos precisam ser discipulados. Da mesma forma que bebês recém-nascidos precisam de cuidado, carinho e proteção até serem capazes de cuidar de si mesmos. O cristão recém-convertido precisa de discipulado. Quero que se lembre disso. 4. Eles, os colossenses, se tornaram cristãos frutíferos. A palavra de Deus, a Bíblia, é semente. Isso significa que ela, a palavra de Deus, tem vida em si mesma. Quando a palavra de Deus, a Bíblia, é semeada no coração e na mente das pessoas, produz fruto. Eles, os colossenses, creram em Cristo Jesus e amaram os irmãos. Você não pode separar fé
de amor. Você não pode separar a prova doutrinária da prova social, do lado vertical, do lado horizontal da vida cristã. A igreja em Colossos manifestava em sua vida as 3 virtudes cardeais do cristianismo: amor, fé e esperança. E você, como se sente agora? Você se sente salvo por Cristo Jesus? Sua alma está feliz hoje? Jesus Cristo é a única esperança de salvação de sua alma. No momento de decisão em Cristo, seu destino é selado. Quer agora entregar sua alma para Cristo? Venha, venha, venha rapidamente para Cristo, entregando sua alma para Cristo, e Cristo vai abençoar sua vida em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar aqui e agora.